O negócio é sério, Marcos Degô? É sério e está seguindo o roteiro de preparação ao combate. Esse roteiro da preparação, ele começa com o isolamento daquela área que será alvo de uma operação militar, passa-se pela fase de aproximação, isso tudo aí você já tem aí as aeronaves de monitoramento, que são as P-8, que estão acompanhando e mandando dados de inteligência para os operativos, 4.500 operativos, cerca de 2.200 são os fuzileiros, que é a força expedicionária, a força de capacidade anfíbia. Posteriormente, nós temos a fase de assalto propriamente dito. Até aí, tudo se encaminha para ser muito fácil, mas a próxima fase é que apresenta algumas dificuldades, que seria a fase de consolidação e de ocupação e consolidação. Em um hipotético ataque à Venezuela, Cláudio, é de se esperar uma certa resistência, um certo grau de resistência. Eu vejo algumas pessoas falando que seria um passeio no parque. Não, não é isso. Em relação às 3 primeiras fases, pode ser sim. Em relação a essa última fase, assim como no Iraque, deve-se esperar uma resistência com certo grau de duração até que Maduro venha eventualmente a ser capturado. Porque a Venezuela tem equipamentos militares que inclusive são bastante superiores ao do Brasil, fruto dessa parceria, vamos chamar assim, que ela tem com Rússia, com China e com Irã. Então, a Venezuela recebeu sistemas de defesa antiaéreo da Rússia, o S-300, recebeu aeronaves Sukhoi e MiG, recebeu drones da Rússia e da China, teve treinamento em técnicas de guerrilha e técnicas terroristas com o Irã. Então, não é tão fácil assim como querem fazer parecer. Claro, na melhor das hipóteses, melhor do cenário, também não será um conflito muito prolongado. Mas não é aquele passeio no parque, Cláudio. Bom, primeiro eu quero elogiar a sua pronúncia, né? Você falou Sukhoi, né? Sukhoi. Вы не говорите по-русски? Eita porra, né? O cara é foda, viu? Eu digo pra vocês, cuidado com o Marcos Degô. Cuidado com o Marcos Degô. Porque nós, réis mortais, a gente fala Sukhoi. Aí você vem com Sukhoi, humilha todo mundo. E é isso mesmo, tem que ensinar. Aqui é uma escola para todos nós. Júlia Luci, você quer comentar? Abrir seu comentário hoje? Eu quero falar mais brevemente, assim, porque que é interessante, o Degô falou que a Venezuela tem capacidade de impor alguma resistência em relação à investida militar americana. Por quê? Porque a Venezuela, apesar do flagelo que ela enfrenta nos últimos anos de decadência econômica, na realidade, a partir de 2026, a Venezuela vem empobrecendo bastante por causa das sanções, embargos. E, claro, ditadura comunista sempre vai levar ao empobrecimento mesmo dos países. Mas houve algumas tratativas, inclusive com o governo chinês, de muito investimento na Venezuela para a extração de petróleo, para ter acesso a petróleo. Então, a partir daí, Venezuela conseguiu ter algum acesso a recursos internacionais e, a partir disso, ela conseguiu ter armamentos, né? Degô. Agora uma pergunta, não sei se eu posso dialogar aqui, ou Cláudio? Pode dialogar aqui, você não está no STF não, aqui você pode dialogar. Dialogue. Ai, pensei tanta coisa agora, olha, é muito triste você pensar em não poder falar, né? Mas exatamente. Chegará o dia da liberdade de pensamento nesse país. Mas muitas pessoas, eu vejo, acompanhando principalmente os noticiários internacionais, colocam que no último encontro de Putin com Trump, que é um encontro que inclusive mostrou muita coisa, né? O apreço, eu vi nitidamente o apreço do Trump pelo Putin, me surpreendeu o calor, o Trump bateu palmas para o Putin, apertou na mão dele 2 vezes, é impressionante, o Trump gosta do Putin, para mim o corpo não mente e ficou nítido naquela cena. Mas muitas pessoas dizem, Degô, que neste encontro houve ali o acordo de que Putin não daria guarida, não daria apoio para Maduro, caso ele quisesse fugir para a Rússia, por exemplo, ter um suporte para a Rússia. Você acha que faz sentido isso ou isso é mais mesmo no campo da especulação? Olha só, Júlia, excelente colocação.
é inegável, todo mundo sabe que Putin e Trump se respeitam, se admiram, têm muitos aspectos de visão de mundo parecidos, e isso até no início do governo Trump, do segundo governo, gerou algumas especulações de que estaria sendo possivelmente construída um novo tipo de aliança, de relacionamento entre esses dois países, que passariam aí por questões geopolíticas, por questões militares, enfim. A guerra na Ucrânia e a disputa dos Estados Unidos com a China têm colocado essa aproximação em um segundo plano. Mas o que é importante notar disso aí é que essas iniciativas do Trump em relação à Venezuela, elas têm um componente geopolítico muito forte, que é impedir que bases avançadas de potências adversárias sejam construídas próximas aos Estados Unidos. Isso ativa um reflexo automático dos Estados Unidos para evitar que aconteça alguma coisa, como aconteceu na crise de Cuba de 1962. Então, pelo que eu acompanhei, pelo que eu analisei, por relatos de serviços de inteligência ocidentais, a questão na Venezuela foi discutida entre Trump e Putin. Não sei se chegou a algum tipo de acordo para que o Maduro não vá para a Rússia. Eu, pessoalmente, creio que não, porque é sempre necessário deixar aí uma porta de saída para o Maduro, que não passe pela eliminação eventual dele. Então, ele poderia, sim, seguir o mesmo caminho que o Assad seguiu na Síria, que seria o de se exilar na Rússia. Essa seria, na visão de quem acompanha, tem uma saída honrosa para o Maduro. Levaria a fortuna, os muitos bilhões que ele acumulou roubando do povo venezuelano, para a Rússia. Então eu acredito mais nisso. Não acredito que o Putin tenha fechado as portas para um apoio ao Maduro, não. Interessante. É bem interessante. Até a questão da não eliminação dele. O Putin é um camarada que não costuma abandonar os seus amigos. Aqueles que não são considerados amigos, normalmente eles têm uma tendência muito grande de se jogarem da janela, né? O camarada Putin, como você mencionou, ele tem amigos, mas as amizades são fugazes. Então, um dia é aliado, no outro dia o sujeito está caindo da janela do ou se injetando uma dose de polônio. Também acontece isso. Está muito na moda lá na Rússia. Está muito na moda. O Eli Vieira, vendo aquela ação a partir da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, né? A partir daquela invasão, houve um esforço internacional na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral, com os Estados Unidos, de fazer um pente fino de também fundos, contas bancárias, imóveis dos oligarcas russos, de quem apoia o governo do Trump, ou apoiava o governo do Putin, perdão, e acharam muita coisa, inclusive em Londres. Londres era um dos lugares preferidos dos oligarcas russos para lavar o seu dinheiro, né, o dinheiro da máfia, né, que eles lavavam lá em imóveis, especialmente em imóveis, além desses fundos. Hoje o cripto é muito utilizado. Degor, quer fazer algum comentário em cima? Não, existem similaridades aí, mas o que diferencia, sobretudo, é que no caso venezuelano, chegou-se à conclusão, aliás, um consenso que vem sendo construído nos Estados Unidos desde 2015, que não se trata apenas de uma plataforma logística do narcotráfico. Chegou-se à conclusão de que não é apenas a infiltração do narcotráfico nos altos escalões do Exército, mas sim uma estrutura formal de poder que é protegida e dirigida pelo alto escalão do Estado venezuelano. É o exemplo mais claro do que se tem hoje de um narco-estado. É por isso que os Estados Unidos tomaram essa decisão de declarar o governo venezuelano como um governo ilegítimo, por não ser um governo, mas uma organização criminosa que controla o Estado e tem ali como base do sustento da sua economia o dinheiro sujo, o dinheiro que vem do narcotráfico, que vem do ouro ilegal, não declarado, de transações com petróleo por meio da PDVSA, que é a estatal de petróleo da Venezuela, em comércio, sobretudo, com o Irã, de forma não declarada. Tudo isso roubando o dinheiro do povo e desviando para essa organização criminosa. É isso que também, entre outros elementos,
que separa esses casos. O Estado russo não é um narco-estado, embora tenha lá suas práticas questionáveis. Tem as oligarcas que controlam grandes grupos. Você mencionou aí a Globovision. A Globovision é a Rede Globo de lá. Sim, tá? É a grande exatamente. operadora, divulgadora de mensagens do Estado, de fake news do Estado. Mas, para além disso, Cláudio, nós temos o Estado venezuelano fazendo toda essa lavagem de dinheiro ilegal. Um Estado que promove em seu território treinamento para organizações terroristas que vêm do Irã. Inclusive, o Hezbollah é quem controla o tráfico de armas na região sul da Venezuela, na fronteira com o Brasil e também na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. Esse é um dado extremamente importante e que a gente não está prestando muita atenção aqui no Brasil. E nós estamos assistindo uma coisa a que se assistiu na Líbia, é a fragmentação territorial. As milícias bolivarianas estão tomando conta do Estado venezuelano e partindo em pequenas unidades que já avançam na Colômbia. Nós temos o fortalecimento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, nós temos diversas milícias bolivarianas já operando em território colombiano e em território peruano. Então, hoje, o Estado venezuelano se transformou em uma fonte de desestabilização da segurança regional, Cláudio. Você me lembrou, quando você falou dessa coisa da organização? A lista, inclusive, tem alguns milhões de dólares na cabeça de algumas pessoas, pela cabeça, estão o ex-presidente do Congresso venezuelano, Diosdado Cabello, que seria o equivalente aí hoje ao amigo do Cláudio Dantas, ou ao Columbre. Mas tem outros, ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, o ex-vice-presidente da Venezuela, eu falei Colômbia, mas é Venezuela, o ex-comandante do exército venezuelano, todos estão nessa listinha aí, bacana, e com 10, 15 milhões de dólares de recompensa pela cabeça deles. Isso mostra não o grau de infiltração do narcotráfico nas instituições venezuelanas, mas mostra realmente como era o próprio Estado venezuelano que era o mentor e o executor dessas atividades ilícitas que se estendiam ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Então, existia um consórcio do narcotráfico na Venezuela. Existia não, existe um consórcio do narcotráfico na Venezuela. Bom, nós temos um consórcio político no Brasil, como o Eli bem disse, que protege o bandido, que passa a mão na cabeça do bandido. Isso tem causado uma fragilização, o esgarçamento do tecido social aqui no Brasil, fazendo com que hoje a questão da segurança pública, para além da disputa política, ela seja uma das principais preocupações da sociedade brasileira, porque o narcotráfico está tomando conta das instituições estatais. Cláudio. Coloca aí na tela, Brenda, por favor, porque naturalmente dessa realidade, né? Tava falando grosso, agora falou fino, né? É interessante, a gente observa como, como a história se repete, Cláudio. Você veja o exemplo do Saddam Hussein, no Iraque. Recorria a esse mesmo artifício, que aliás é sempre o último refúgio do canalha, Sim. que é apelar para a soberania, o patriotismo, e falava muito grosso, convocando a população a resistir. Enfim, a população não era o alvo da ação da coalizão ocidental, assim como a população venezuelana não é o alvo dessa ação norte-americana. É uma operação militar que é direcionada contra os narcotraficantes. Então, esse é um ponto que precisa ser esclarecido. O Maduro falava muito grosso, falava horas a fio, esses discursos ininteligíveis, sem lógica, parece até o presidente do Brasil. Mas veja como, quando a pessoa sente o nó da forca apertando, como ela começa a falar fino. Você vê o Maduro, começa a pregar a paz, a pacificação, que os sinos da paz ecoem. Pois bem, o fato muito concreto é que
O Maduro tem, além das milícias, uma guarda bolivariana, que essa é muito leal, essa é muito fiel, essa vai fazer o possível para sustentar o regime, porque se beneficia do regime. Eles têm muitas coisas que o restante da sociedade venezuelana, empobrecida, não tem. Então, evidentemente, que eles vão fazer todo o possível para oferecer um mínimo de resistência. A maior parte daqueles que estão sendo convocados à força não tem o menor motivo para defender esse regime. Já tiveram parentes presos, parentes torturados, parentes mortos, estão desempregados. Então, esses aí, não creiam que você vai entregar um rifle nas mãos deles, eles vão oferecer nenhuma resistência. Assim como aqueles que foram convocados à força no Iraque, não ofereceram a menor resistência. Daqui a muito pouco nós vamos ver as defecções no próprio regime. Daqui a pouco vão ser notificados em qual buraco de tatu o Maduro está se escondendo, assim como aconteceu com o Saddam no Iraque. Por quê? Porque essa ação norte-americana, ela tem 3 objetivos muito claros. Um deles, como eu falei, é isolamento, é brecar o fluxo de drogas naquela região do Caribe, mostrar realmente que a força militar americana veio ali para ficar. Segundo, criar um bloqueio psicológico e cisões entre aqueles apoiadores do regime. E terceiro, é provocar um colapso institucional e político com base nessas fissuras internas entre aquela organização criminosa que hoje governa a Venezuela. É um pouco daquela estratégia de choque e espanto. É causar uma paralisia estratégica que é baseada na divisão, na exploração das fissuras internas, Cláudio. Muito bem, Júlia Luci. A postura do Maduro é a postura... Etc. Eles olharam isso e falaram assim, esses caras vão acabar criando um Vietnã aqui, né? Porque quando você se estabelece numa zona de selva densa, estruturas como essa, você dificulta, inclusive, na hora de você, de acontecer o que está acontecendo agora, você cria ali uma área de resistência que pode virar um problema grave. Você mesmo já alertou aqui que, assim, uma ação militar na Venezuela, ela não é simples, né? Não é uma coisa simples. Mas eu tenho certeza que com a criação desse Vietnã aí, sul-americano, a coisa ficaria muito pior. Exatamente, Cláudio. Eu vou mais além. Eu já havia colocado naquele artigo que eu escrevi para o seu site que uma das consequências esperadas dessa nova orientação estratégica norte-americana seria uma certa reação dessas organizações criminosas para pressionar os governos locais, como a Colômbia, a que não se alinhem a essa nova orientação norte-americana. Isso parece ser exatamente uma ação que vai nesse sentido, ou seja, é uma contra-reação para que o governo local busque reagir contra essa pressão norte-americana. Isso nos leva a outro ponto. Um medo colocado por analistas de defesa é justamente que aconteça aquele chamado efeito balão, que é uma pressão aplicada em um local, vai reduzir a criminalidade ali, mas vai aumentar a criminalidade em outro local, ou seja, essa criminalidade vai se deslocando e se fortalecendo em outras localidades. Inclusive, há um medo muito grande de que o Brasil possa se tornar um hub muito atraente para essas organizações criminosas, que sairiam fortalecidas e nós aí teremos uma pressão adicional sobre as forças de segurança, as forças policiais, as forças militares, ou seja, todos aqueles encarregados do combate à criminalidade, que hoje tem aí uma penúria orçamentária gigantesca. Então, é sim de se esperar uma contraofensiva como essa na Colômbia, dessas organizações criminosas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que também precisamos lembrar, são as circunstâncias geográficas dessas localidades. Até hoje, apesar de 40 anos de conflito, não se conseguiu derrotar a Farc.
por conta do estilo de guerra na selva, mesmo com todo o apoio militar norte-americano. Espera-se que na Venezuela possa acontecer alguma coisa muito similar. A fase de consolidação ali da ocupação não vai ser fácil, como eu mencionei ainda agora. Ok, derrubar o regime é uma coisa, prender Maduro é uma coisa, mas você conseguir consolidar politicamente o país em um cenário em que guerrilhas e narcotraficantes permanecem é uma outra situação. E isso pode ter impactos negativos, sim, em toda a América do Sul, Cláudio. Muito bem. Vocês viram aí, né, o vídeo, né? Coloca o vídeo aí, por favor. Esse vídeo é justamente do momento em que houve a explosão desse carro, desse veículo aí, no meio da rua. Então, assim, uma cena que não se via na Colômbia há muito tempo, tá? Há muito tempo. Deixa eu acrescentar, divide a tela enquanto eu acrescento aqui uma informação. Normalmente, você vai ver toda vez que há uma iniciativa para se combater o crime organizado, você tem sempre aquelas vozes que vão dizer vamos negociar. Vamos criar uma mesa de paz. Vocês vão lembrar, quem gosta da América Latina, da política latino-americana, vai lembrar das mesas de paz, né, que foram criadas justamente em relação a essas guerrilhas, né, que viraram depois grupos criminosos narcotraficantes, para buscar uma solução de paz. Né? Só que, na verdade, o que aconteceu nessa época? Era o governo do Pastrana. Eles fizeram a mesa de paz. E enquanto eles negociavam, o governo negociava com representantes das Farc uma solução, uma saída, as Farc ela se aproximou de Bogotá, cercou as principais vias de acesso a Bogotá, inclusive buscava fazer o quê? Cortar o abastecimento da capital com gêneros alimentícios, etc. Então eles já fizeram esse cerco a Bogotá, e chegaram ao ponto de lançar morteiros no palácio do governo. Então, essa é a mentalidade da esquerda. Ela se aproveita dessa, né, vamos negociar assim. Aí o outro lá, ingênuo, tá bom, vocês querem sair, vamos fazer um negócio, vamos conversar, vamos dialogar assim. E no final das contas era uma estratégia para se avançar nas posições e se tentar matar o presidente na ocasião. Então, essa é a estratégia dessa turma. Então, por isso que não tem que ter tolerância. Tem que ser tolerância zero. Tolerância zero. Crime é tolerância zero, tá bom? Muito bem. Você quer... Só um comentário breve. Claro, é interessante notar que esse atentado na Colômbia, só para deixar claro, ele foi em Cali, não foi em Bogotá. Cali fica mais ou menos 450 quilômetros de Bogotá. Bogotá, para quem conhece, é um vale. É cercado por um cerro, uma cadeia de montanhas, cerro de Montserrat. Do cerro para dentro, ou seja, a região de Bogotá, existe uma região bastante segurança. Do cerro para fora, ali está tomado pelas guerrilhas, pelos criminosos. E toda a região de Cali é a região onde historicamente começaram os cartéis, hoje ela é tomada pelo narcotráfico. E esse ataque, ele foi ataque a uma base militar, não foi um ataque à população. Ou seja, isso reforça aquilo que eu acabei de dizer. É uma reação, uma contrapressão, ou um contravapor contra essas medidas aí que podem ser aplicadas, Cláudio. Ok. Vocês têm alguma coisa mais para falar desse tema? Senão eu vou virar a pauta aqui. Eu vou gerar a pauta. A gente tem